Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ensino Simples. Eu sou o Fabiano e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você pode trabalhar com marcadores e como você pode criar regras aqui no seu Gmail. E eu garanto que isso vai facilitar bastante aí você organizar os seus e-mails dentro do Gmail. Então já vai lá, pega o seu café e vem comigo que essa aula está muito interessante. Bom, você pode ver aqui que eu já estou na minha caixa de entrada, né? Já acessei aqui o Gmail. Lembrando, se você está caindo de paraquedas, não tem uma conta do Gmail, aqui embaixo na descrição do vídeo tem a playlist completa que você pode ver todas as aulas, desde como criar a sua conta no Gmail, até como você pode chegar aqui, né? Já fizemos várias configurações no Gmail, tudo mais, né? Então, se você ficou curioso, clica aqui embaixo na descrição. Mas como eu falei para você, né, a gente vai criar marcadores. Os marcadores, ó, eles ficam aqui no canto esquerdo do nosso Gmail. É como se eles fossem pastinhas que nós temos aqui no Gmail, né? Para quem está vindo do Outlook, né, ou do Hotmail, pense que os marcadores são as pastinhas que você tem aí no seu e-mail. Então a gente vai criar esses marcadores e a gente vai fazer uma automação, uma regra para que cada um dos e-mails eles vão para suas respectivas pastinhas, para os seus respectivos marcadores aqui. Isso vai fazer com que a sua caixa de entrada fique vazia, né? Porque você não vai ter mais esse monte de e-mail de propaganda aqui aparecendo na sua caixa de entrada e você sim só vai ver os e-mails que são importantes para você. Você pode ver que na minha caixa de entrada aqui, ó, eu tenho vários e-mails do Pinterest, tenho vários e-mails aqui, ó, do Duolingo. Então, né, quando a gente cria a conta, né, para esses aplicativos, esses serviços e tudo mais, eles ficam mandando atualizações. Só que isso tem o problema, né, de que vai entupir a sua caixa de entrada com essas informações, né, com esses e-mails que muitas vezes não são importantes para você, né? Você só usa o aplicativo lá uma vez ou outra, mas eles sempre ficam mandando e-mails para você aqui entupindo a sua caixa de entrada. Você pode ver aqui, ó, que eu já estou cheio de e-mails na minha caixa de entrada e a maioria dos e-mails são de Pinterest e do Duolingo. Então vamos começar organizando a nossa caixa de entrada com os marcadores. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um marcador pai, ou seja, uma pasta principal, e dentro dela eu vou criar subpastas, ou seja, submarcadores, né? Pense sempre com marcadores, com pastinhas, que vai ficar mais fácil para você entender, tá bom? Então, para eu criar um novo marcador ou uma nova pasta, eu vou clicar aqui, ó, no sinal de mais, e aqui ele vai pedir para a gente o nome do marcador. Aqui no caso eu estou criando a pasta principal, que eu vou chamar aqui de marketing. Então, terminei de digitar aqui, ó, a minha pastinha principal vai se chamar Marketing. E como eu não tenho nenhum outro marcador, eu ainda não vou utilizar essa opção de baixo, tá? Então, só vou criar aqui o marcador Marketing, vou clicar em Criar e você vai observar, ó, que já apareceu um marcador aqui. E agora eu vou criar um submarcador, ou seja, uma subpasta, que daí sim ela vai se chamar Pinterest e ela vai se chamar também, né, outro marcador vai se chamar Duolingo. Então no caso aqui eu quero criar um marcador dentro do outro, né, um submarcador dentro do marcador Marketing. Então o que eu vou fazer? Tem várias formas de a gente fazer isso, tá? Você pode vir aqui no sinal de mais direto e criar o marcador, você já pode vir aqui nos 3 pontinhos e criar um submarcador, né? E tem outras formas também que você pode utilizar diretamente ali no e-mail, você já consegue criar um submarcador também. Mas eu vou mostrar para você da forma que a gente cria diretamente aqui no maisinho do marcador. Então vou clicar aqui no sinal de mais. Aqui então no nome do marcador eu vou digitar Pinterest. Pronto, ó, terminei de digitar Pinterest. E na parte de baixo agora, como eu quero que o meu marcador Pinterest seja um submarcador, né, ou seja, uma subpasta do marcador principal, da pasta principal chamada Marketing, eu vou habilitar essa opção de baixo e eu vou selecionar aqui Marketing. Ou seja, o Pinterest vai ser uma subpasta da pasta Marketing. Então, eu vou clicar em Criar. E aí a gente pode ver, ó, que agora a gente tem essa hierarquia, né? Nós temos a pasta principal Marketing e a subpasta chamada Pinterest, tá bom? Sempre que eu falar marcador ou falar pasta, eu estou me referindo aqui a essa parte, tá? De marcadores. E lembre-se sempre que marcadores, para ficar mais fácil de você entender, imagina que é uma pastinha, tá bom? Então agora a gente tem um marcador que se chama Pinterest. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma regra, ou seja, uma automação
para que todos os e-mails que se chamam Pinterest, ele já vem diretamente para a pastinha Pinterest, para ele não ficar mais ocupando aqui a minha caixa de entrada. E como é que eu vou fazer isso então? Eu vou mostrar primeiro um exemplo, né, de você só colocando o nome e depois outro exemplo que você pode colocar pelo e-mail, tá? Então, nesse exemplo do Pinterest, vamos ver aqui pelo nome. Ou seja, eu sei que todos os e-mails que eu recebo do Pinterest, eles se chamam Pinterest, né? Tanto é que se eu abrir um e-mail aqui, ó, eu consigo ver que ele se chama Pinterest. Esse aqui é o e-mail, né, mas ele está com o título aqui de Pinterest, o e-mail do Pinterest. Para eu fazer essa configuração, essa automação, essa regra, que você pode encontrar como regra também, é só você vir aqui em cima, ó, nas opções de pesquisa, e aqui no D você vai digitar Pinterest. E pronto, ó, digitei aqui Pinterest. É muito importante que você digite o nome correto, tá? Então, se não funcionar para você, pode ser que você tenha digitado o nome errado. Eu vou ensinar para você mais para frente como você corrige isso, se você colocou o e-mail errado ou o nome errado, tá bom? Aqui no caso a gente só vai digitar Pinterest. Vou clicar então em criar filtro, que agora eu tenho que fazer essa configuração, essa automação. Então aqui em cima a gente tem o seguinte, ó, quando uma mensagem corresponde exatamente ao critério de pesquisa. Qual critério de pesquisa? Pinterest a gente digitou, né? Se a gente clicar aqui na setinha, a gente volta para aquela tela que a gente estava. O que vai acontecer quando essa mensagem com o nome Pinterest chegar na nossa caixa de entrada? Primeira coisa que eu vou habilitar, eu quero que ela ignore a caixa de entrada, ou seja, esse e-mail não vai mais para a minha caixa de entrada, porque eu quero que ele vá diretamente para o marcador Pinterest, para a pastinha Pinterest. Então eu habilito a opção de cima, né, para ignorar a caixa de entrada, e eu vou habilitar essa opção aqui, ó, aplicar o marcador. Então é aqui que eu vou dizer em que marcador, em que pastinha esse e-mail vai automaticamente. Então, no nosso caso aqui, a gente vai escolher um marcador e nós podemos ver que nós temos o marcador aqui, ó. Como ele é um marcador filho, né, ele é um submarcador, ele está dentro do marcador marketing, né, da pastinha de marketing. Então, a gente vai clicar nele aqui e eu já quero que ele procure, né, que o Gmail vasculhe já a minha caixa de entrada e já aplique essa regra que eu estou criando aqui em todos os e-mails que se chamam Pinterest. Então eu vou habilitar a opção de baixo, ó, aplicar filtro a 8 conversas correspondentes, ou seja, tudo que tiver com o nome de Pinterest, ele já vai remover da caixa de entrada e já vai mover para a pastinha, ou seja, para o marcador Pinterest. Então a gente vai habilitar essa opção aqui. Ó, então veja que eu configurei para ignorar a caixa de entrada, para mover para o marcador correto e para ele já executar, né, já fazer essa verificação, já tirar tudo da caixa de entrada e mover para o marcador do Pinterest. Então eu fiz as 3 configurações necessárias, vou clicar em criar filtro e aí ele já vai começar a aplicar essa regra, essa configuração que eu fiz. Então se a gente voltar aqui para a caixa de entrada, ó, você vai ver, ó, que ele já processou. Ou seja, ó, aqui na minha caixa de entrada não tem mais nenhum e-mail do Pinterest. Foi tudo para dentro do marcador Pinterest. E o mais legal é que os e-mails futuros, como a gente configurou, né? Os e-mails futuros que eu receber do Pinterest não vão mais ficar entupindo a minha caixa de entrada. Eles vão direto para o marcador do Pinterest. Isso que é o mais interessante. Então agora você começou a organizar o seu e-mail. Por isso que essa é tão importante, né? Essa opção de você criar aqui os marcadores. Vamos criar aqui então um marcador também para o Duolingo. Eu quero que todos os e-mails que sejam do Duolingo, né, vão para o marcador do Duolingo. E eu vou fazer isso com você de uma outra forma que você também consegue fazer, que é diretamente acessando aqui o e-mail. Então eu vou pegar um e-mail qualquer aqui do Duolingo, tá? Vou clicar em cima aqui do primeiro e-mail mesmo. E aqui na parte de cima, ó, a gente consegue visualizar, né, que o e-mail é do Duolingo e esse é o endereço do e-mail. Se eu quiser copiar o e-mail, é só eu vir com o mouse em cima da palavra Duolingo, eu não preciso nem clicar, tá? É só vir com o mouse em cima e aqui a gente vai ter o e-mail, hello@duolingo.com. Para eu copiar esse e-mail, é só eu clicar nesse ícone, ó, copiar e-mail. Eu não cliquei em nada, tá? Eu só estou passando com o mouse em cima, ó, o botão já apareceu. Agora sim, como o botãozinho apareceu, eu clico nele e pronto. A gente já copiou o e-mail. Nada aconteceu, né? Mas você já copiou o e-mail, confia em mim. O que a gente vai fazer agora? Vamos criar uma regra aqui para o Duolingo também. Para eu criar essa regra, eu venho aqui em cima, na minha pesquisa, né, nas opções de pesquisa. Aqui então, ó, na opção D, eu vou clicar com o botão direito, vou clicar aqui em colar
E agora eu vou fazer diferente. Eu não quero só os e-mails que sejam hello@duolingo.com, que, né, façam essa regra, que pertencem a essa regra, né? Eu quero que todos os e-mails que eu receber, independente se na frente for hello, for contato, comunicação, todos os e-mails que são @duolingo.com, eles entrem nessa regra, independente da parte da frente. Então eu vou apagar só a parte da frente e eu vou ficar só com essa parte de trás, que é o endereço aqui do e-mail. Então agora todos os e-mails que eu receber, independente se no início, né, antes do arroba, for alguma palavra, ele vai pegar só a parte de trás. Então o que tiver de parte de trás aqui do e-mail, né, que for @duolingo.com, ele vai jogar para a minha pastinha que a gente vai criar, para o marcador que a gente vai criar, chamado Duolingo. Aqui então eu só coloco o endereço, então eu só coloquei esse endereço aqui, ó. Agora eu vou vir aqui em criar filtro e eu vou aplicar as mesmas regras. Então eu vou clicar para ele ignorar a caixa de entrada. Vou clicar aqui para eu escolher o marcador, mas a gente não criou o marcador ainda, né? Não se preocupa, você pode criar o marcador agora. Então eu vou clicar aqui para escolher o marcador e aqui nós temos a opção, ó, novo marcador. Então eu vou clicar aqui. Essa telinha a gente já viu, né, para criar o marcador. Vou digitar aqui em cima Duolingo e pronto, ó, terminei de digitar Duolingo. E como eu quero que esse marcador seja um submarcador do marcador de marketing, eu vou habilitar aqui e eu vou selecionar marketing, tá? Se eu quisesse que ele fosse o marcador principal, é só você não marcar essa opção de baixo, tá bom? No nosso caso aqui, nós queremos que ele seja um submarcador, né, ou seja, uma subpasta do marcador ali do marketing. Então eu vou clicar em criar, ó, ele criou aqui já para a gente o marcador, e agora eu já quero que ele verifique em todo o meu e-mail, né, em toda a caixa de entrada, e já aplique essa regra para todos os e-mails que são @duolingo.com. Então eu vou habilitar a opção aqui de baixo, ó, não esqueça de habilitar a opção aqui de baixo já para ele fazer essa varredura na sua caixa de entrada. Tá bom? E ele já identificou que eu tenho 16 mensagens do Duolingo, ó, que ele achou aqui com esse mesmo endereço, @duolingo.com. Então eu vou clicar em criar filtro. E aí sim, a gente fez a nossa configuração. Se eu voltar aqui para a caixa de entrada, ó, ele demora um pouquinho para carregar, tá? Mas ele carrega. Se você clicar na caixa de entrada agora, ó, perceba que eu não tenho mais nenhum e-mail do Pinterest e não tenho mais nenhum e-mail do Duolingo. Olha só que interessante. E os e-mails novos que eu receber do Duolingo ou do Pinterest, eles não vão ficar mais entupindo a minha caixa de entrada. Eles vão direto para os seus respectivos marcadores. Isso que é muito bom, olha só. Então aqui sim a gente fez, né, os marcadores aqui referente, né, a esses dois itens aqui no nosso caso do marketing. Mas digamos que eu quero fazer também um marcador aqui, né, para um cliente que se chama Fabiano, digamos assim, né? Eu tenho um cliente, eu tenho uma empresa que eu quero criar um marcador. Então a gente vai criar um marcador igual eu mostrei para você. Então eu vou clicar aqui no sinal de mais, vou colocar aqui como clientes. Ó, esse vai ser o marcador principal. Vou clicar em criar. Ó, ele criou o marcador principal aqui e eu vou criar um submarcador. Então eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, adicionar submarcador. Ó, perceba que já vem habilitada aqui a opção, né? Porque eu fui direto lá em adicionar submarcador. E eu vou colocar aqui Fabiano. Digamos que eu tenho um cliente que se chama Fabiano, né? Ó, coloquei o nome dele aqui, clique em criar. Ó, apareceu o submarcador aqui. E agora eu quero pegar todos os e-mails que eu recebi do Fabiano e também mover aqui para o marcador do Fabiano. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente pode vir aqui dentro do e-mail, que daí eu já pego o endereço do e-mail correto, né? Então eu vou vir aqui em cima do nome do Fabiano, ó, vou copiar aqui o e-mail dele, copiei. Lembra que quando você clica aqui não acontece nada, não se preocupe. Vai aqui em cima, ó, nas opções de pesquisa, você vai colar o e-mail aqui. E agora tem um detalhe muito importante, ó. Se eu apagar a parte da frente, né, vai ficar só o @outlook.com.br. Mas esse endereço aqui, ele é comum, né? Ou seja, o Outlook tem milhões de pessoas que usam, né? E como eu quero o endereço certinho, eu quero o e-mail certinho do Fabiano para mandar para a pasta correta, nesse caso aqui eu vou deixar o e-mail completo, né? Porque nesse caso aqui, a parte da frente, sim, eu consigo identificar qual é a pessoa. A parte de trás, nesse caso aqui, diferente do que a gente fez no Duolingo, né? Eu não consigo identificar quem é a pessoa, tá? Por isso que nesse caso eu vou deixar o e-mail completo. Por isso que eu estou fazendo essas 3 formas diferentes que você pode configurar aí para os seus e-mails, tá bom? Então eu vou deixar aqui o e-mail completo.
Vou clicar em criar filtro. E novamente, eu vou ignorar a caixa de entrada, porque eu não quero mais que o e-mail do Fabiano caia na caixa de entrada, eu quero que ele vá direto para o marcador. Vou selecionar aqui o marcador, no caso aqui vai ser clientes Fabiano, e eu já vou pedir para ele escanear todo o meu e-mail, toda a minha caixa de entrada, e para ele mover todos esses e-mails para o marcador aqui do Fabiano, no caso, né? Vou clicar em criar filtro, e aí sim ele vai fazer toda essa configuração. Deixa eu voltar aqui para a caixa de entrada. Ó, ele já fez. Percebe como a nossa caixa de entrada agora está limpa, olha só que interessante. Agora eu só vou receber os e-mails que não estão configurados aqui com marcadores. Ou seja, eu não vou ter mais a minha caixa de e-mail entupida de propaganda do Duolingo, ou entupida de propaganda do Pinterest, ou de repente entupida de e-mails de um cliente específico que não me para de mandar e-mail. Eu já organizei tudo aqui em marcadores. Então, quando eu precisar ver um e-mail, é só eu vir no marcador, eu posso ver todos os e-mails. Fica até mais fácil para você localizar, né? Porque você sabe que está tudo dividido aqui certinho, ó. Então, é só você entrar no marcador, ou como eu falei, né, numa pastinha, e você consegue saber que todos os e-mails do Duolingo, pensa que fosse uma empresa, né? Todos os e-mails de uma determinada empresa estão aqui. Então, se eu precisar procurar, se eu precisar, né, digamos, pesquisar, eu venho aqui no marcador e eu pesquiso dentro desse marcador. Fica muito mais fácil para você localizar os e-mails dessa forma. Outra coisa que a gente consegue fazer também é personalizar as cores aqui do marcador, né? Que aqui, ó, os marcadores eles ficaram tudo com essa cor cinza. Mas de repente, né, você pode deixar os marcadores coloridos até para você conseguir identificar. Para você alterar a cor de um marcador, é só você vir aqui, ó, em cima do marcador, vai aparecer 3 pontinhos, ó. Se não aparecer, é só você sair e voltar que os 3 pontinhos aparecem, tá? Eu nem cliquei, ó, só vim com o mouse em cima. Então você vai clicar agora nesses 3 pontinhos. E a primeira opção que a gente tem, ó, é a cor do marcador. Então você pode vir aqui e escolher entre as cores que já tem pré-definidas, ou até selecionar uma cor personalizada, ou até remover uma cor, né, e voltar para o cinza como era antes, se você quiser. No caso aqui, no caso de Pinterest, né, geralmente ele está associado à cor vermelha. O logotipo do Pinterest é vermelho. Então eu vou colocar o marcador na cor vermelha. Olha só, ele fica vermelhinho aqui, ó. Do Duolingo, ele está ligado à cor verde. Então, eu vou vir aqui e selecionar esse verde aqui, ó. Então, ele fica com esse verde. Ah, não é esse verde do Duolingo. Vem aqui nos 3 pontinhos, cor do marcador, adicionar cor personalizada. Aí, você pode selecionar uma cor aqui que se aproxime mais com a cor, né, do Duolingo, digamos assim, tá? Eu não sei qual é que é a cor correta. Eu vou botar essa cor aqui mesmo. Acho que era até a mesma que a gente estava, ó. Então, você pode selecionar ali a cor, ou você pode trocar a cor da fonte, ó. Você também consegue personalizar a cor da fonte. Eu vou colocar essa cor aqui mesmo. Pode ser com verdinho claro e verdinho escuro. Clique em aplicar e aí pronto, ó. Ele colocou esse verde mais escuro. Então, é só você vir aqui nos 3 pontinhos e aqui você pode mudar a cor. Você pode, ó, mostrar ou ocultar. Você pode editar se de repente você digitou o nome errado. Clique em editar, você consegue editar ou até trocar, né, o marcador pai aqui na parte de baixo se você colocou no marcador errado e tudo mais, tá? Então, por aqui que você consegue configurar. Digamos que você quer remover um marcador, né? Como é que você vai fazer para tirar um marcador daqui? Você não quer mais aquele marcador. Você pode vir nos 3 pontinhos e pode vir na opção remover marcador, né? Ou editar, como eu falei para você, ou criar um submarcador, tá? Caso você queira fazer isso dentro das configurações, você também consegue. Então você pode vir aqui, ó, em configurações, mostrar todas as configurações e a segunda aba, ó, é marcadores. Então, clicando em marcadores, se você descer, a gente consegue ver todos os marcadores que a gente criou. E por aqui também você consegue trocar o nome, é só clicar, ó, e alterar o nome, remover o marcador, que é excluir o marcador, né? Editar o marcador você consegue excluir também. Tá? Então, pelas configurações, você também consegue, né, fazer essa configuração, digamos assim. Mas digamos que você quer trocar a regra, né? Lembra que a gente fez uma regra aqui no filtro, né? A gente veio em mais opções e colocou a regra. Onde é que eu faço para alterar essa regra aqui do Duolingo? Né? Eu coloquei aqui pelo e-mail do Duolingo. Eu quero trocar, de repente eu coloquei o e-mail errado, né? Eu vi que eu coloquei o e-mail errado e agora eu quero alterar, colocar o e-mail correto. Como é que eu faço para mudar essas regras que eu configurei? Para você alterar essas regras, também é nas configurações. Então, você vai vir aqui em configurações,
vai mostrar todas as configurações, só que você vai vir aqui, ó, em filtros e endereços bloqueados. Aqui a gente pode ver, ó, que nós temos esses filtros que a gente fez, nessas regras que a gente fez, ó. Então eu tenho aqui, ó, os filtros correspondentes ao Pinterest, o filtro correspondente ao Duolingo e o filtro correspondente aqui ao Fabiano. Digamos que eu coloquei o e-mail errado aqui no Duolingo, eu posso vir aqui em editar, ó, e aí eu consigo corrigir ali o e-mail. Se eu clicar em continuar, eu posso alterar as regras, como eu mostrei para vocês, ó. Então aqui você consegue fazer essas alterações, né? Caso você tenha aplicado e o filtro não funcionou, você identificou que o e-mail está errado, é ali que você pode ir para fazer essas correções. Depois que você alterar, é só clicar em atualizar filtro e aí sim, né, você vai corrigir, né, você vai fazer essa alteração que você precisava ter feito. Se você não quiser mais utilizar esse filtro, né, você pode vir aqui e excluir, né? Então você tira essa regra, tá? Aqui a gente só está mexendo com aquela regra, a gente não está mexendo nos marcadores, os marcadores vão continuar aqui do ladinho, tá? Aqui é só com aquela regra que a gente fez aqui no botão de mais, né, opções de pesquisa aqui, tá? Então se de repente, eu não quero mais que o Pinterest vá para o marcador de Pinterest, eu quero que ele volte a cair na caixa de entrada, eu posso vir aqui e excluir e todos os e-mails futuros do Pinterest vão começar a cair na caixa de entrada, se não quiser mais utilizar, tá? Então você pode excluir essas configurações que vocês fizeram aqui referente a essa regra que a gente criou. Então é assim que você vai organizar a caixa de entrada do seu e-mail e eu garanto que esse vídeo merece um joinha, não merece? Não esquece então, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima!